Estou aqui iniciando a gravação logo para tentar assim poupar o tempo. Mas assim, então, me apresentando de novo, meu nome é Gilson Gomes Bento, eu sou professor voluntário neste curso de grego clássico e koiné no nível intermediário. E aqui nós estamos aqui no semestre 3, né? Que a gente chama, no grego 3. Então estamos aqui presentes eu, o aluno Victor Guedes e o aluno Emanuel Pinheiro. Boa noite, Victor. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo tranquilo, né? O Victor, você já tinha estudado grego antes? Como, eu não lembro se você tinha falado na aula passada. Então, eu sou formado em letras, língua portuguesa, e durante o curso de letras eu fiz uma extensão em grego. Foi um curso basicamente introdutório, então alguma noção básica eu já tinha. Ah, então tudo bem. Mas aí na aula passada você achou difícil a gente traduzir aquele parágrafo? Assim, foi complicado? Porque tinha uma pista ali daquela versão em inglês ali para ajudar, mas eu não dei vocabulário nem nada. O que você achou? Assim, meu vocabulário é um tanto limitado ainda, na questão do grego. A parte de pronúncia, um pouco dos tempos verbais e tal, da sintaxe, eu tenho alguma noção. Mas meu vocabulário eu preciso ainda aumentar, ainda, aprimorar. Hum. Então vamos ver aqui o que você consegue entender desse segundo parágrafo aqui. Você pode ler aí uma frase, duas frases aí para mim? Começando aqui no que está aparecendo aqui na tela, né? Isso, Bradeos, Bradeos sin to paidi, egumenoi, badidzusi, prostentu adelfo, oikian, epei de aficonto, homen de Caiópolis, ecupse, peraí que eu me perdi. Ecopse, você parou em Ecopse, ali na segunda linha. Tá. Ten tiran Pode adelphos prosten tiran Elton kai ton de Caiópolis kai ton patera idon cairete o papa kai adelphe ipse. Na verdade, ali é Efe, ou Epe. Efe, perdão. Você vai tentar ler o parágrafo todo. Posso continuar, vamos lá. Sim, sim, sim. Por favor. Ah, Você para. pos, Continue. tá. Ah, pos ecte si de o mihine caire kai si. Rimes de o Filipe kai Melita cairete kai Rimes al eipete moi ti pascete ti uki epanerkese eistus agrus al epimenete ento
Aristei, esperagar de Guinetai, Rodericaiópolis, Egomen Carlos, Eco, Rodepais, e do Tiflos, Gargenonen, Uden, Opa, Rorá. Rorá ou Rorai. ora, tá. Paresmen. Victor caiu? Acho que o Victor caiu. Victor caiu. Ele estava lá aqui em Paresmen. Tudo bem, Rodrigo. Boa noite, Alisson. Boa noite, André. O Victor caiu. Ele não voltou ainda. Ele estava lendo, né? Ele parou em Paresmen. Então, Paresmen 1, Aitunte se remas de gestai, rodea del fos e donton paida tuflon onta, zeu F. Tipote epaten ropais, il seutete kai il petemoi tiegeneto. Então a gente fez aqui a leitura inicial aqui, né, desse segundo parágrafo do texto 11, do 11 alfa. E aí a gente teve aqui algumas traduções aqui da Viviane. Viviane, tá podendo falar? Tá me escutando bem? Tá travando um pouquinho. Fala de novo. Boa noite, professor. Tá me escutando agora? Tá travando. Hoje eu acho que tá ruim para você assim falar. Eu acho que você não vai conseguir falar. Mas assim, quem mais está podendo falar hoje? Hoje aqui no começo da aula tem o Alisson, o Jordi, tá podendo falar? Opa, estou. Ótimo, obrigado. Então, só vendo aqui que a gente está presente aqui no começo da aula, tinha o Victor estava no começo da aula, mas teve algum problema. A Viviane não está, fez uma boa tradução aqui, mas ela não está podendo falar. Depois a gente vai, mas ela pode modificar as traduções dela conforme a gente for lendo. Jordi, você pode ler a primeira frase desse parágrafo para mim? Desse aqui que eu fiz a tradução, correto?
Você fez também? Deixa eu ver aqui. Você fez Fiz esse bem aqui, pouquinho, você meu fez grupo esse tá bem aqui, não fraco. foi? Oh, Isso, eu botei meu nome em cima. uhum. Pois é, pois é. Mas eu posso ler o de cima. Eu posso ler o de cima, não tem Leia para problema. mim, problema. Se lê o para quiser. cima, o de cima aqui, e depois a gente pede para a Viviane modificar algumas coisas aqui na tradução dela. Lê para mim a primeira frase aqui, até Oikian. Ah, tá. Do Bradeus aí, né? Isso. Bradeus, to. ID, Regomenoi, Bradizui, Prostenton, Adelfo, Oikia. Isso. Aí aqui, olha, ela traduziu assim, olha, vagarosamente, aí Bradeos, portanto, ao rapaz, toi paidi, aí regumenoi. Aí aqui, regumenoi, ela traduziu como conduziam. E badidzo-se, ela traduziu como andando. É, mas assim, literalmente, como tá escrito, o que está escrito aqui é conduzindo, eles andam. Deu para entender? Esse regumenoi, ele é um particípio médio presente. Então ele seria mais um conduzindo, um conduzинtes. Tá dando para entender, Jordi? Sim, tá dando para entender. É como se fosse guiando, né? Isso, como se fosse guiando. Isso. E tá no nominativo plural. Tá no nominativo plural. Por isso que é oi. Oi no final. Regumenoi. Então tá, é um grupo de pessoas, não é só uma pessoa. Porque tem uma família e eles estão levando, né, o filho que ficou cego. Aí eles estão levando para onde? Para a casa do irmão. É isso mesmo. Prostentua del fuoikian. Na ordem que tá assim, para a do irmão casa. Mas aí a gente tem que ajeitar, né, na ordem do português e colocar, né, para a casa do irmão. Aí ali tem um ponto, aí quando aí, epei é quando, né? Aficontou, quando chegam, quando chegam, né? Aí tem uma vírgula, e quando chegam, aí Odisseópolis. Professor, Oi. só uma dúvida aqui. Esse delta com o apócrifozinho aí em cima, como que fica a pronúncia dele? Eu não entendi assim pronunciando. Normalmente eu pronuncio da ficonto, eu junto, como se Ah, fosse, junto, né? como se fosse Aham. d'água, um É, copo d'água. eu Então, falei a mesma coisa, então beleza. epei da finconto, epei da pinconto, piconto. Mas a maioria das pessoas vai dizer assim, epei da ficonto. Aí, epei da finconto, Romen de Caiópolis, ecopse tenturan. Tenturan. Aí, quando eles chegam, você poderia botar quando eles chegaram. A Viviane tinha botado quando chegaram, mas ali a FI contou, acho que está no presente. Não está no aoristo, não. Quando chegam, o Odisseópolis bateu, mas ali está no aoristo. Ecopse, está no aoristo.
Uma coisa que vocês têm que saber sobre o aoristo é que o aoristo ele vai ter, às vezes, um prefixo. E esse prefixo é um epsilon. Todo mundo sabe que é um prefixo, né? Que vem antes do radical. Sim. Então, aqui tem um epsilon. Então, ali na palavra ecopse, aqui, ó, na palavra ecopse, tem um epsilon, né? E esse epsilon aqui vai marcar que isso aqui é um aoristo. Ecopse. Então, é aquele bateu, ponto, pontualmente. De Caio, aí, aí, então, quando eles chegam, o Diciópolis bateu, a gente vai traduzir assim, bateu. Aqui a Viviane coloquei a porta, acho que aqui teria que colocar, no português formal, acho que aqui a gente teria que colocar uma crase, no português formal. No português mais coloquial, a gente diria bateu na porta. Mas mais com coloquial, acho que a gente teria que botar uma crase. Aí, tentira. Literalmente, ele golpeou, né, a porta, né? Mas a gente vai traduzir como bateu a porta. Sim. No grego está no acusativo. A porta está no acusativo. Tentira. Aí, rodeadelfos, prostentira, elton. Aí, aqui a Viviane colocou assim, o irmão para a porta andou. Caiton de Caiópolin, Caiton patera e don, e o Diciópolis e o pai viu. Aí ela traduziu assim, andou e viu, né? Para Euton e para Idon. Euton é um particípio aoristo. E Idon também é um particípio aoristo. Ele já não é, ele não são aoristos. Aqui a gente pode dizer que são regulares. Eles são aoristos que a gente poderia chamar de irregular. Mas a gente não é essa a nomenclatura que a gente usa no grego. A gente chama de aoristo temático. Aoristo temático. Porque ele tem um outro radical. Um outro radical diferente do radical do presente. E mais aqui também é um particípio, não é o indicativo. Particípio em grego a gente às vezes a gente trata como um modo. No português a gente chama de forma nominal, mas na gramática do grego a gente normalmente chama o particípio de modo. Então aqui esse euton literalmente vai ser alguma coisa como vindo, indo, tendo vindo, depois que veio, tendo vindo, depois de vir, uma coisa assim, né? Tendo vindo. E aqui o idon seria tendo visto. Para dar certa ideia de passado. Tá dando para entender? Tendo vindo, tendo visto. Euthon é do verbo erkomai. Então muda o radical, né? E idon é do verbo roral, verbo ver. Então muda também bastante, né, o radical. Aí ele vai dizer alguma coisa, né? Quem é que vai dizer? O irmão. Quem fala aqui, Efer, vocês têm que aprender essa expressão aqui, Efer. Efer, né? É um disse. Disse. Quem foi que disse? O irmão. Foi o irmão que disse.
O irmão do Discípulo disse. Aí o que foi que ele disse? Ele disse, Kairete, ó Papa, Kai Adelfe. Aí aqui a Viviane traduziu literalmente, alegrem-se, ó pai e irmão. Mas esse Kairete, a gente pode traduzir como salve, ou como ave, ou como saudações, olá. Vocês estão entendendo? Eu chego aqui e digo para vocês, Kairete matetai, e vocês dizem, Kaire didaskale. Sim, não, literalmente é o que você escreveu. Alegrem-se. A tradução, o significado literal é aquilo ali. É um imperativo do verbo que significa se alegrar. Mas é uma saudação. Então eu digo, se você vai lá na Grécia hoje em dia e você diz Heropoli, é tipo muito prazer. Vocês estão entendendo? Ainda é uma saudação que chegou no grego moderno. Entende? Então aqui quando você põe assim, alegrem-se, eu entendo, todo mundo entende, mas às vezes não é a melhor tradução. A boa noite, podia ser boa noite. Pelo contexto podia ser boa noite, por exemplo. Aí aqui disse, aí pós-ekete. O que é pós-ekete? Ela literalmente é como vocês têm, mas não dá para traduzir como vocês têm. Aí porque aí tem que traduzir como ela traduziu aqui, como estão. Entendem? Todo mundo entende isso aqui? Pós-ekete. O verbo aqui é o verbo ter, o verbo possuir. Mas quando ele pergunta como vocês têm, como vocês possuem, ele está perguntando como vocês estão. Deu para entender? Pode ser como tem passado. Olha aí, uma forma aí também de usar, né, o verbo ter. Aí ali, eu acho que faltou um i ali, você botou só tu. E eu acho que o tu ficou assim. Você tem que decidir no seu texto se você vai usar o tu ou você. Porque se você for ficar misturando, vai ficar estranho o texto. Então, ou usa sempre o tu, ou usa sempre o você. E ali falta um i. E você? E você? E você, ô Mihine? Isso. E você, ô Mihine? Boa noite para você. Aí ali faltou um também, porque tem o Kaisu. Aí Kaisu dá uma ideia de você também. Você traduziu o Kaire como boa noite, né? Boa noite para você também. Aí depois diz assim. Aí se você vai usar você, tem que dizer vocês, né? Mês de e vocês, ó Felipe e Melissa. Mês de, ó Felipe, cai Melita, Kairete, cai mês. Boa noite para vocês também. Aí você tem que botar também lá no final, porque tem um outro cai. Cai mês. Para vocês também. Aí, aleipetemoi.
tipasquete, mas digam a mim. Aí você diz assim, como tem passado? Tá bom, assim, né? O que que, o que que aconteceu com vocês, né? O que que tem passado, o que tem sofrido? Pasquete é sofrer, é acontecer alguma coisa, né, com a pessoa, né? Pasquete. Aí, aí ele diz assim, por quê? Aí ali, Viviane, aquele porquê ali não tem acento circunflexo. No, é sem acento circunflexo, aquele porquê ali. Ele é separado, mas é sem o acento circunflexo. O porquê. Isso, ali tem que ser plural. Isso mesmo, como tem passado. Aí, por que não é. Aí aqui é. Epanergeste. Por que não voltam para o campo? Mas aí, né, aí ali ficava melhor assim, por que não estão voltando? Ali no lugar de voltam, tá entendendo? Por que não estão voltando? Para poder dar ideia, porque como está ali um presente, ali o presente no grego, ele tem um sentido mais progressivo. Ali cabia, né, bem, um sentido mais contínuo, né, progressivo. Por que não estão voltando? Ti uk epanercheste. Ti u epanercheste. Estus agrus. Para o campo, para os campos, né? Porque essa família, ela não mora na cidade, essa família mora no campo. Tus agrus, os campos, o interior, né? E o irmão mora na cidade, mora em Atenas. Aí aqui, mais ainda, aí diz assim, alete menete entoi aste. Então, al é o porém, é o mais, et, aqui é o ainda, menete, permanecem, né? Permanecem em toi aste. Aste é a cidade no sentido de oposição ao campo. É a cidade grande, é o centro da cidade. É a urbe. Tá dando para entender? O que é aste? Tudo bem? O oposto do rural, no caso, professor? Sim. Então, aqui no sentido de Aster, normalmente Aster nos textos normalmente vai ser Atenas. Quando eles, se você for procurar, for ler algum texto que fale de texto lá da época clássica, né? Aster às vezes é sinônimo de Atenas também. Mas continuando aqui, aqui é na cidade, né? Porque permanece na cidade. Aí respira gar ede gignetai. Respira gar ede gignetai. Pois agora já começa o anoitecer, né? Aí é que o respera é essa hora do dia, né, do anoitecer. Para a gente aqui no Brasil, o anoitecer é muito curto, né? Mas na Europa o anoitecer pode ser muito longo, né? E aí aí as línguas assim europeias às vezes têm, né, alguma coisa assim, né, ou alguma palavra, né, para poder dar essa ideia, né? Aqui no grego, né, tem respera, né, que dá para a gente algumas palavras, né, vespertino, uma coisa assim, né? E aí aqui a gente tem que botar assim o anoitecer, né? Você poderia dizer de uma outra forma, mas aqui ficou legal, pois agora já começa o anoitecer. Você poderia dizer já está ficando tarde. Poderia dizer também, né? Já está caindo, pois já está caindo a noite, né? Uma coisa assim, poderia dizer assim, né? De algumas formas diferentes. Aí,
Aí aqui, Ildiceópolis. Acho que ali faltou assim um I, alguma coisa assim. Ildiceópolis. Então, Ildiceópolis. Aí, eu, por um lado, estou ótimo. Aí essa aqui ficou meio estranho. Por um lado, né? O modo como a gente ensina, né? A traduzir essa relação do men e do de. Isso, men e de. Egomen, kalos, eco. Rodepais e do. Tiflos, gargegonen. Uden, horai. Então, assim, mais aí você poderia dar uma melhorada, assim, dizer assim, eu, por mim, eu mesmo, eu mesmo estou bem. Por outro lado, o menino, hino, veja, cego, pois se tornou. Aí aqui você colocou muito na ordem do grego. Mas e aqui acho que mas tá bom, e nada a ver. Talvez você depois pudesse colocar umas vírgulas aqui no pois. Talvez ficasse melhor, botasse umas vírgulas aqui no pois. Para dar uma ideia assim do que ele tá com tá numa ordem invertida, né, no português. Aí aqui sim, se tornou aqui no grego gegonen, né? Aqui também ele tá é temático também, tá? Não está no não seria um regularzinho, ele tem um radical diferente de gignomai. Aqui é do verbo gignomai. E aí fica com um radical gegonen. Fica com um radical bem diferente. Aí aqui aí diz assim, Rodê de Caiópolis, não, menti, Paresmen, un aitunte remas de que estai. Aí aqui, portanto, pedimos que nos receba. Ficou boa a tradução. Literalmente tá assim, alguma coisa assim. Alguma coisa como estamos aqui, estamos presente, portanto, estamos aqui pedindo a você que nos receba, para nos receber. Vocês estão entendendo? Porque de que está é infinitivo, médio passivo, de que está. A gente já tinha visto lá no outro parágrafo. Também? Hã? Pode usar também o aceitar? Pode, mas aqui é porque ele tem uma casa na cidade. Eles querem passar a noite na casa dele. Entende? Então eles estão pedindo para poder receber eles na casa deles. Aí aqui, aituntes, aqui, sim, seria uma coisa assim como, estamos aqui, portanto, pedindo a você para nos receber. Isso, que nos receba tá bom também. Aí aí continuando aqui, então esse aituntes, só para vocês saberem, o aituntes, ele é um particípio também. Então ali é pedindo, eles pedindo, é como se fosse pedintes,
pedintes, né? Aí a gente simplifica para pedindo. Aí cadê? Assim. Rodeado el fos e don ton paida tiflon nonta. Aí. E o irmão, então o irmão, aí, tendo visto, aqui ó, já tá consertado, o idom. Tendo visto, tiflon, ton paida tiflon nonta. Aí aqui fica melhor realmente que o menino era cego. Na verdade, aqui o era não ficou bom. Era melhor estava. Estava no que era, né? Que o menino estava cego. Que o menino estava cego. Isso. Aí aqui, onta. Onta, esse é um particípio, né? Literalmente é sendo, estando. Tá falando do menino. Tom paida. Tom paida onta. Tom paida onta tiflon. Tudo tá aqui tá concordando no acusativo. Tom paida tiflon onta. O menino cego estando. O menino cego estando, né? Então e o irmão, tendo visto o menino cego estando, ó Zeus, disse, ou dizia, Professor, oi, uma pergunta. Onde tem Zeu ou Zef? como é? Zeu, Zeu ou Zef? A pronúncia Ah, de sim, Zeus. depende do... Se você vai usar a pronúncia moderna ou se vai usar uma pronúncia clássica, uma pronúncia erasmiana, né? Eu digo Zeu, mas se você quiser usar uma pronúncia moderna, aí é Zef. Zef. Tudo bem? Certo. Tudo bem, obrigada. Isso. A pronúncia moderna é essa. É porque assim, não, assim, aqui é fácil, é o que aconteceu. E o que aconteceu? O mamute teve overdose. Continuando aqui, a, como é? Coisas velhas da internet. Gente, desculpa, assim, ó, veio assim na cabeça, perdão. Ninguém lembra. Só quem sorriu foi a Cristina. Eu nem sei se ela viu esse. A Viviane disse que lembra. Aí aqui, tipo. Aí o irmão disse por último: ó Zeus, disse. O que tem um menino, né? Aí aqui, o tem aqui não ficou muito legal. Aqui ficar melhor sofreu. Ou o que sofreu o menino, ou o que aconteceu, o que o menino sofreu, né? Uma coisa assim, né? O que o menino sofreu, o que se passou com o menino, você poderia dizer, né? Aí aqui aqui você botou venham, né? Mas assim, faltou um para dentro, né? Ou em vez de venham, podia botar entrem. Porque tinha um prefixo que é uma preposição eis, que dá a ideia de para dentro. Então, eis seltete. Então, ele diz assim, entrem, cai ele pt moi, tiegenetel, e digam-me o que aí aqui não é isso, não. É o que aconteceu. Tiegeneto. Não é o que ele tem se tornado, não. Aqui não está falando do menino. Aqui é mais geral. O que aconteceu. Não, referente não era o menino. Era ao acontecimento. O que aconteceu?
Isso. Aí esse o que aqui não tem acento. Eles, pronto, pronto. Aí aqui vamos ver aqui o. Ficou legal, ficou massa aqui. Aí vamos aqui agora para o próximo parágrafo. Esse a Viviane e o Jordi fizeram também. Quem pode ler? Jordi, pode ler esse parágrafo aqui para gente? Posso. Outros ipon eisi gage autos eis tem oikia rodei panta ta genomana eipon auto ro detém gnaica calessas Pelessem Deuro Ele Tedeuro. Elfedeuro. Obrigado. O Gnai Efen. Até aqui, até o vermelho? E não, na verdade é a Cristina que está selecionando. Eu acho que ela está tentando. Pô, vi até o vermelho para até o vermelho. Não, a Cristina é que está selecionando aí. Eu não sei assim, se é para visualizar melhor. Mas o. Aprovado. Então, mas assim, você parou aonde, hein? Eu parei. Agora também eu me perdi. Ei, gente, eu acho que apagou alguma coisa. Cristina, você apagou alguma coisa? Acho que você apagou, Cristina. Aperta ali para voltar. Tenta dar um Ctrl Z. Hã? Volta aí. Aperta ali, fazer Cristina, um Ctrl Z. aperta ali naquela flechinha ali de desfazer. Aquelas flechinhas que ficam lá em cima ali, do lado da palavra menus. Fui eu, não. Eu estou apertando, não está saindo nada. Não? Ih, Não. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Eu parei no F. Lembrei. Foi, né? Eita, Aí agora a gente. O que faz? Não sei, deixa eu ver aqui o. Vou tentar arrumar aqui, professor, só um pouquinho. Se pararem, não ficarem mexendo, eu arrumo aqui. Eu abri lá no Gmail o texto que você mandou ontem. Não, eu sei, mas eu acho que você apagou agora metade do parágrafo sem querer. Foi só isso, tá entendendo? É só um parágrafo que está apagado. Eu só desfiz o como é? O coisa. Pronto, voltou. Pronto aí, professor. Voltou? Voltou. Ó, desculpe, viu? Eu não percebi, tudo bem, é assim mesmo. Pronto. Aí, é ignorância. Não tem nada a ver, Cristina. Bora. Aí o Jordi parou em ali aonde? Em Guinai, né? F, né? Aí depois tem Pare-se. Garrote de Caiópolis. Caime. Mirine de Rode Filipos. Deinon eta efen. Epaten. Tiflo epaten. Tifos gar gegonen. Isso. Comidzen autom
Tecaitas, Guinaicas, Eis, Tom, Guinaicona, Reis, Resu, Raxusi. Eita, essa Ga, Equei, Sude, Ro, Pampa, Cai, Adelfo, Elfete, Deuro, Elfete. Como é que era mesmo, professor, essa parte que você falou comigo? Deuro. Ah, cadê? Deuro? Cadê? Deuro aparece de novo? Elfedeuro. Apareceu de novo. Onde é que tá? Eu me perdi, porque eu tava ajeitando ali um acento. Aí eu me perdi. Vai vir Onde é que tá? Tá qual linha? Adelfo, Elfedeuro. Ah, Eltete, mas é porque aqui tá no plural. Eltete Deuro. Eltete Deuro. Essa aqui, né? Isso. Aqui, Eltete Deuro. Isso. Isso aí mesmo. Roteon, de Caiópolis, Cai, Ro, Adelfo, Cai, Ro, Pater, Estoi, Androna, Eiser, Tontas, Pola, Dialegontai, Scropontes, Tidei, Oien, Telos, Derro, Adelfo, Alice, Logon, Efen, Ego, Sofon, Iatron, Egnoca, Kai, Arion, Aurion, Eisoi, Doquei, Comoi, Comió, Cumion, Rumas para Auton, Num de Opse, Gar, Estim, Dei, Rimas, Cafeudei. Isso, Cateude. Aí, aqui... Pessoal, me tira uma dúvida. E essa é de gramática mesmo. Por exemplo, acentos agudos, acentos, o acento o tio. Por exemplo, aqui na palavra efe ou refe. Aqui na palavra comio, comio ou comio. Aqui, a primeira palavra do último parágrafo, da última linha. Essa aqui... Comiou ou comio? Não, assim, algumas pessoas vão dizer comió, outras comiou. Tudo bem? Certo. O circunflexo aqui não é... Ele vai marcar um tom... Ele marcava um tom ascendente e descendente no grego clássico, mas ele gradativamente perde nessa essa questão do tom, ele vai se perdendo, né, com o tempo. Hoje no grego moderno não tem mais, e aí acredita-se que na Idade Média já tinha desaparecido, e na época assim
do Império Romano também não é... O pessoal não defende que fosse respeitado mais, não. Mas os gramáticos, eles colocam, né? E aí, tipo, eu tento explicar, mas não é todo mundo que consegue aprender. Então a gente pronuncia os acentos mais ou menos da mesma forma. Os 3 acentos do grego: o agudo, o grave e o circunflexo, que é o que parece um tio, a gente pronuncia mais ou menos da mesma forma. Tudo bem? Se a gente for querer pronunciar com tonalidade clássica, aí a gente vai falar meio cantando, assim. Vai parecer chinês. Vai ser assim, tipo assim. Hu to sei ponei cega genau tu sei stenoi kian. Hoi de panta tagego menaei ponautoi. Rode tena ginaica calesas, eu te deuro, gunai, efe, parei cigar, rode de Caiopolis, cai remurine, rode pilipos de non epaten, tiplos gargegonen, comiste unauton te, caitas gunaicas, estão Ginaikona, Hesikasu gareke, Sude, papa kai adelfe, eltete, deuro, rote di Caiopolis, kai hoa delfos, kai hopater, estona de androna, seltontes pola dialegontai, scopuntes, tidei, poiei, telos de Hoa delfos, halis, logon, efe, ego, sofon, iatron, egnoca, kai aurion, soidokei, comio, humas, parauton, nunde, obsegarestin, de remas, cateude. Mais ou menos assim. Um sobe, desce, um sobe, um desce. Deu para entender? Alguma coisa? Tirou a dúvida? Mas normalmente a gente não precisa desse esforço todo, né? A não ser que você esteja fazendo uma recitação de uma poesia, né? Alguma coisa assim, aí você queira bastante cantado, né? Mas continuando aqui. Aí o Jordi, ele traduziu o comecinho do parágrafo. Ele traduziu assim, ó, Rutos eipon, assim dizendo. Aí aqui ele poderia, no lugar de dizendo, ele poderia ter colocado assim, tendo dito, ou depois de dizer assim. Vocês estão entendendo? Tendo dito, depois de dizer assim, aí eisegagen é o aoristo do verbo eisago. Lembra de pedagogo, né? De conduzir. Só que aqui ele conduziu para dentro, né? Eisegagen. Então ele conduziu para dentro eles, autus. Aí aqui o eles, ele traduziu como os. Esse os aqui está traduzindo autus. Estenoikia, para dentro da casa. Aí, roide pantata genomena eipona autoi. E eles, aí aqui, o eles está implícito. A gente consegue traduzir por causa que tem roi e de, né? O roi e o de a gente traduziu como e eles. Mas o roi aqui acaba funcionando como um eles, né? Roi de... Professor? Oi.
É que, como eu não vi nenhum substantivo seguido desse artigo, eu considerei que o que fazia mais sentido era ser o que estava se referindo anteriormente, botei eles mesmo. Sim, mas o que você tem que perceber é que sempre que tiver assim, um roi solto, vai ter um roide solto assim, vai ser um eles. Entende? Isso aqui, toda Vai vez que ser você, eles mesmo, né? toda vez que você vê assim, um roide solto assim no começo de uma oração, aí você vai ter que traduzir como e eles. Tudo bem? Uhum. Aí, panta Beleza. é tudo, né? Aí só que aí genômena é havia acontecido, né? Havia acontecido. Isso aqui também é um particípio aoristo médio, né? Então havia acontecido, né? Tudo que havia acontecido. Aí eipon é um particípio, né, indicativo. Então eles contaram. Aqui é eles contaram. Aí autoi seria li, né? Li. Você traduziu como li. E eles lhe contaram tudo o que havia acontecido. Tudo bem? Aí aqui, rodê. Perceba que aqui, olha, rodê também é a mesma coisa, como se fosse e ele, ó, tá vendo? Rodê. Ali como roide, você traduziu como e eles, aqui, ó, rodê e ele. Aí tendo chamado sua esposa, olha, calessas, calessas. Aqui é um particípio aoristo, que está sendo traduzido aqui como tendo chamado. Aí sua esposa aqui não tem o sua. O que tem é o ten. Às vezes dá para traduzir o ten como um possessivo, para poder, porque como está determinado, é como chamando a esposa de quem? A sua esposa. Então, em vez de dizer a esposa, você diz sua esposa. Aí você tem que entender de quem era a esposa aqui, gente. Era do Diceópolis ou era do irmão do Diceópolis? Era a do irmão do Diceópolis. E aí, ele disse, né? Vem aqui, ó mulher, pois de Caiópolis, aqui você podia botar de Ceópolis, mas tudo bem. E Mirrina estão aqui. Esse pareisim, o pareisim é o estão aqui, né? Estão presentes, estão aqui, pareisim. Ele é de para mais eimi, si, né? O verbo estar, o verbo ser, estão aqui, estão presentes, estão ao lado. Aí estão aqui, aí cadê? E o Filipe, rode Filipos deinon epathen. E o Filipe sofreu algo terrível. Deinon, algo terrível, uma coisa terrível. Aí, tiflos gar gegonen. Aí aqui você podia botar assim, pois ele ficou cego. Tá entendendo? Faltou o gar, né? O gar aqui você poderia ter botado, pois ele ficou cego. Ou no lugar de pois, você poderia botar assim, ele de fato ficou cego, né? Uma coisa assim. Aí parou a sua tradução bem aqui. Aí, aqui vamos ver aqui como foi que a Viviane fez. Tendo desta forma falado, os encaminhou para casa. Faltou para dentro da casa. Tudo o que havia acontecido, eles a ele contaram. Então, tendo chamado a mulher, venha cá, ó mulher, disse. Ficaram, então disse, ó, não era ficaram, estão aqui, né? Estão presentes.
Aí, o Felipe adoeceu, pois tornou-se cego. Aí é que o adoeceu, ficou legal, mas o senhor, você resumiu um bocado de coisa, né? Ele sofreu algo terrível, você botou adoeceu. Podia ter usado um verbo mais melodramático, né? Assim, uma coisa assim, como é que a gente diria aí? Uma coisa assim. Diz aí um verbo. Sensacionalista. Hã? Sensacionalista. Não. Tá bom, tá bom. A Viviane disse que deinon também pode ser adoecer. Então tá tudo bem, tudo bem. Aí assim, cadê aqui? O Felipe adoeceu, pois tornou-se cego. Aí as mulheres, aí aqui, as mulheres. Deixa eu subir aqui um pouquinho a visualização. Aí come zeun auton tecai tas guinaicas eston guinaicona. Aí essa frase aqui, você traduziu assim: as mulheres, portanto, tomaram conta dele na ala feminina. Não, não é isso. Assim, um comando, é um imperativo. Assim, tipo, se você vai botar assim, toma conta, tipo assim, toma conta dele, das mulheres, né, na ala feminina, para... Seria assim, o marido está falando com a mulher dele, ele está dizendo, toma conta dele e das mulheres para a ala feminina. Aqui tem assim, come dizer um nauton tecai tas guinaicas. Esse tecai dá a ideia de também toma conta dele e também das mulheres. Então, faltou aqui um i também. Isso. Pronto. Aí, na ala feminina, a casa tinha um quarto. Não, o quarto é esse guinaicona. É um quarto só das mulheres. E aqui você traduziu como ala feminina. Ficou interessante. Mas o senhor... Mas era um quarto, né? Era um quarto. Aí aqui, continuando. Aí aqui, ressucatsu-se gar ekei. Esse ressucatsu-se. Vejam que tem um sigma aqui no meio, tá vendo? Ressucatsu-se. Esse sigma aqui marca futuro. E aí você traduziu certo, ó. Descansarão, pois lá, né? Descansarão, pois lá, tá certo. Aqui ele tá falando, botando isso aqui, mas tá errado. Não deveria. Descansarão, pois lá. Ressucatsu-se garekei. O ekei é lá. Se de. Aí aqui, olha, como eu disse, olha, você tem que decidir se você vai usar tu ou você. Então, você. É assim. Aí aqui. Aí você tem que botar assim. E você. Ó pai. Ou o papai. E você, ó papai. E irmão. Aí é voz, não é?
Não. É porque ele pega o primeiro mais próximo, né? Acho que tem uma... Ele chama o primeiro, o mais próximo, e acaba depois é que ele coloca no voz, aqui, né? No ELTT. No ELTT tá voz. Mas aqui no SU tá tu, ou você, né? Aí aqui o verbo aqui não tá bom. Aqui, olha, aqui você botou permaneçam, né? Não é permaneçam. ELTT é assim, venham aqui, vem aqui. Isso, vem aqui. Aí, rote un de Caiópolis, cai roa del Fos, cai pater, eston androna, esel tontes. Então, tanto o de Ceópolis quanto o irmão e o pai, entrando na ala masculina, né? No quarto dos homens, aí aqui, olha, tem quando, né? Deveria ser quanto. Tanto quanto... Ah, meu Deus, eu não mudei. Tanto quanto o irmão e o pai na ala masculina entrando. Aí aqui não tem esse I, né? Tira esse I. Ei. Deliberaram, né? A dialegontai seriam deliberaram, conversaram, né? Deliberaram sobre o que deviam fazer. Scopuntes tidei poien. Aqui não tem o scopuntes. Scopuntes dá essa ideia de examinando, assim, tipo observando, né? Scopuntes aparece o verbo, o radical em microscópio, né? Então é assim, você teria que colocar aqui, deliberaram examinando o que deviam fazer, né? Examinando, estaria aqui, né? Examinando o que deviam fazer. Aí acho que aqui tira, né, o sobre. Aí é aqui. E o pai, entrando, deliberaram, examinando o que deviam fazer. Aí aqui você poderia... aqui você tem que perceber que tem uma certa sequência. Então, por exemplo, eiseu thontes é um particípio aoristo. Então aqui você poderia ter colocado assim, tendo entrado, deliberaram, examinando o que deviam fazer. Então, esse entrando aqui, você poderia traduzir como tendo entrado, deliberaram, examinando o que deviam fazer. Aí aqui, tem esse verbo aqui que apareceu na outra aula, esse dei, né? Ele é impessoal, né? Ele fica na terceira pessoa, né? Então, fica assim, ti dei poien, o que é preciso fazer, o que é necessário fazer. Aí aqui, para tornar uma coisa mais pessoal, você pode botar o que deviam fazer. Mas você tinha botado já. Eu só estava comentando a sua tradução. Calma. Eu só tô tentando comentar o que está escrito literalmente. Então, te dei, poien, né? Tipo assim, é uma estrutura meio impessoal. É o que é preciso fazer. Aí, telos de, e no finalmente, o irmão, basta de ponderar, você botou. Basta de palavras. Aqui, ó, halis logon, basta de palavras.
F, ego sofone atron egnoca, kai aurion eisoidokei, comior rimas para auton. Aí aqui ele diz assim, basta de palavras, disse, eu conheço, né, egnoca, aqui, né, egnoca eu conheço um sábio médico, um médico sábio. E amanhã, Caiaurion, se te parece bem, esse doquei aqui, às vezes ele também é meio indireto. Se parece bem a ti, se você concorda, se você decidir, isso. Se você concorda, se te parece bem, aí Aí aqui você botou, cuidarei do seu doente. Não é bem isso. Ele está dizendo assim, ele está dizendo assim alguma coisa como, eu levo vocês até ele. Eu levo vocês até ele. Com melhor que mais para outono. Aí não tem esse doente aqui, essa aqui. Porque o para-alton... Professor, esse comió é o quê? O comió, o que é o comió? O comió, ele é um levar, um conduzir, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu vejo mais definições aqui dele aqui para poder mostrar para vocês aqui. No texto aqui, ele é uma espécie de levar, comió. Mas, assim, tem que ver se ele não tem outros sentidos mais abstratos, né? Estou carregando aqui o dicionário. Eita, que Professor, depois o senhor coloca aí de novo, que apagou. Foi? Apagou? Oh. Apagou o comió. Foi mesmo? Apagou completamente? Não, só o comió ali, porque você copiou e colou, aí só que apagou. Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo achar aqui nesse dicionário, não. Deixa eu procurar no outro. Deixa eu ver aqui. Porque aqui eu sei que ele deve ser um contrato. E aí eu não lembro se ele é em Y ou se ele é em alfa. É em Y. Ele é o futuro de Comidzo. É por isso que ele... Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui. Aqui, olha. Ele aqui. Vocês estão vendo essa página que eu estou carregando ou vocês estão vendo o texto? Essa página aí, professor. Essa página mesmo. Então, aqui, olha. Ele tá assim, olha. O comió ali, ele é o futuro, não é o presente. Eu estava pensando que ele era o presente, mas eu não estava raciocinando direito. Ele é o futuro. Comidzo significa alguma coisa como levar, receber, recompensar, né? Ser recompensado, né? Aí tem também assim tomar assim cuidado, né? Cuidar com gentileza, prover, né? Receber de novo, recuperar. Então ele tem vários sentidos. Mas aqui no texto, ele apareceu com o sentido de assim. Levarei, né? Levarei. Eu levarei, né? Eu levarei. Uma coisa assim, né? Tá mais para eu levarei. Aqui é engraçado porque aqui em cima dá para poder entender como é cuidar, né? Como dizer autônomo, cuida dele, né? E aqui é o mesmo verbo. Aqui tá no presente, tá no imperativo presente. E aqui tá no futuro do indicativo, como ó. Aqui não tem assim o sigma, né? Aquele sigma, porque aqui tem quando o sigma junta com um radical terminado em dental, essa consoante dental, ela cai. E aqui o zeta, ela é considerada dental, porque o zeta pode ser a combinação de sigma delta ou delta sigma. Então ele é considerado dental. Aí o sigma junto com o delta, né, melhor, com o zeta, ele derruba o zeta, aí fica um sigma entre duas vogais, que a gente chama sigma intervocálico. Aí contrai, aí fica assim, comió, fica assim alongado, né? Comió. Tudo bem? Eu não sei se deu para entender. Sai de comissão, sai de comiso para comió, né? Isso. Ficaria, sai de comiso, aí o comisso, e aí ficaria tipo isso, comisso, e aí em vez de ficar comisso, fica comio. Aí, perfeito, professor. Tranquilo? Deu para entender. Então ficou assim, tipo. Aí aqui tem assim. Então não seria eu levo, né? Seria eu levarei. Eu levarei vocês até ele, né? Eu levarei vocês até ele. Aí, mas agora, pois já é tarde, devemos dormir. Ninde opse garest. Opse, tarde aqui, né? Garestin. Dei remas cateuden. É preciso que para nós dormir. Então, nós devemos dormir, né? Nós devemos dormir. Aí, pronto, terminamos aqui a parte alfa. E aí, a gente ainda vai ver a parte beta para a próxima semana. É interessante que vocês tentem fazer a parte beta e esse texto aqui final, tá bom? Vai continuar a atividade aqui para vocês até a próxima semana. E aí todos podem participar. Não deixem só o Jordi, a Viviane,
que meu nome é a Cristina, e o Elvis e o Daniel para participarem traduzindo, não. Todo mundo pode ir lá e traduzir, e pode traduzir só um pedaço, pode traduzir repetido, tá entendendo? Para traduzir de uma maneira diferente. Aí a história continua aqui. Eles vão na casa do médico, e vão falar com o médico, na segunda parte aqui, na parte beta. Aí, deixa eu ver o que mais eu queria mostrar para vocês. Só antes de terminar a aula, deixa eu mostrar aqui um negocinho aqui. Eu queria falar rapidamente do futuro e do aoristo. Ver se eu consigo aqui falar rapidamente do futuro e do aoristo. Vocês estão vendo ou não? Sim, sim. Aí aqui tá o futuro do verbo ser. Então aqui você veja que tem um sigma aqui, né? Alguns futuros, eles são médios, eles são depoentes, que a gente fala. Eles vão para a voz média. Então, essomai, aqui seria eu serei, ou eu estarei, né? Essomai, essei, estai, essometai, esseste, essontai. Aí aqui, essestai seria há de ser, né? Essômenos seria aqui, em alguns casos a gente tem que usar, né, um particípio futuro, né? Mas é até difícil de traduzir, né? Você precisa ver o caso para saber em que contexto ele fica, né? Mas aqui é essômenos, essomene, essômeno. Aí aqui ele explica aqui como é que aquele caso lá da contração, sabe? Assim, por exemplo, aqui esse sigma aqui, né? Entre as vogais, ele cai. E aí essas vogais todas aqui contraem para um eta com iota subscrito, né? Aí aqui esse y às vezes cai e fica estai. E aí, aqui também, esse aqui é no optativo, mas no optativo a gente não vai estudar agora, mas aqui ele mostra, por exemplo, que o sigma no optativo, né, esoyo, cai aqui também, né, fica esoyo. Aí, deixa eu passar aqui para a próxima. Pronto. Esperar um minuto aqui carregar. Bom, se não carregou, não carregou. Deixa eu ver aqui. Provavelmente, na próxima aula, eu vou ter que falar, assim, eu vou começar a aula falando de gramática. Vocês me perdoam se eu fizer isso? Não vou chatear vocês muito, não. Tudo bem? Tranquilo, já. Pode mandar brasa. Viu? Então, na próxima aula, provavelmente, eu vou começar a aula falando de gramática. Eu não gosto de ficar mandando ver na gramática, não. Mas na próxima aula, a gente vai começar a aula na gramática, tá bom? Na próxima segunda-feira. E aí a gente traduz o texto beta e aquele trechinho, né? Mas por enquanto vamos parar aqui. E aí eu peço que vocês deem uma olhada lá naquela apostila lá, que é uma versão condensada da gramática do Murático. O Murático tem uma gramática um pouco maior, mas ali é uma versão um pouquinho mais resumida. Eu quero que vocês deem uma olhada, pesquisem assim, o que ele fala sobre o futuro e o que ele fala sobre o aoristo. Era isso que eu ia pedir para vocês fazerem. Tá entendendo? E aí já está passando já do nosso horário já. Mas é isso que eu vou pedir para vocês fazerem. Aí deixa eu ver aqui, tem umas 11 pessoas hoje. Professor. Oi. Deixa eu lhe mostrar uma coisa aqui que eu desenterrei. Da época que eu fazia teologia. Dicionário analítico e léxico em grego. E qual é o autor? O autor a editora é Zodervan.
E o autor é Harold Moulton. Sim, sim. Entendo, eu conheço. Ah, mas ele tem. Posso usar? Como é? Posso usar? Pode, claro. Ele serve como uma. Ele serve para mostrar as formas classificadas morfossintaticamente, né, das palavras do Novo Testamento. Então, você vê uma palavra no Novo Testamento, ela vai estar lá classificada, assim, né? Qual é o caso, qual é o número, ou se for um verbo, qual é o tempo, qual é o modo, né? É isso que ela vai apresentar. Hoje em dia tem alguns em português. Eu acho que esse aí tem em português. Ele já foi traduzido. É um da capa vermelha. É? Talvez eu acho que eu tenho por aqui em algum lugar. Eu tenho. Eu acho que eu vou colocar o Eu PDF tenho da capa vermelha. no grupo, viu? Para você dar uma olhada, viu, Cristina? Obrigada, professor. Aí, hoje aqui nós tinha Cristina, Emanuel, Joel, Jordi, Josué, Léo Martins, André, Paulo Andrade, Sara, Viviane. Muito obrigado por estarem presentes. E aí eu peço que vocês continuem a tradução e deem uma estudada o assunto é futuro e aoristo. Tem que estudar o futuro e o aoristo, os tempos verbais do grego clássico e koiné. Tá certo? Boa noite a todos. Ok, professor. Boa noite. Boa noite a todos.